Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Oremos. Pai querido, nós estamos agora diante da Tua Palavra, diante da verdade absoluta que brota dela. E queremos pedir, Senhor Deus amado, que o Senhor seja misericordioso conosco, que o Senhor seja gracioso conosco nesta noite, e abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração, para que possamos entender a Tua verdade, e pedimos também que o Senhor nos capacite a viver a Tua verdade. Nós agradecemos por essa rica oportunidade, por essa graça de estarmos aqui, e pedimos, Deus querido, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, algum de vocês já fez exploração de caverna? Bom, eu já fiz. E foi uma experiência muito interessante. Geralmente, os guias, quando eles levam um grupo para o interior de uma caverna, quando eles estão bem ao fundo, quando não há nenhuma luz externa, apenas as luzes das lanternas, eles apagam todas as luzes. E o interessante é que nós temos uma escuridão densa. Nós não conseguimos enxergar um palmo à frente do nariz. Nós não conseguimos enxergar as pessoas que estão ao nosso lado. Parece que a escuridão ela é tocável, ela é concreta naquele momento. É como se ela fosse material. E sabe por que nós não enxergamos as pessoas, os objetos, o que está à nossa volta quando não há luz? Porque na verdade o que nós vemos é o reflexo da luz que bate nas pessoas e vai para os nossos olhos. Por isso que sem luz nós não enxergamos. Porque o que nós vemos é o reflexo da luz que bate nas pessoas e vai aos nossos olhos. Essa verdade da física nos mostra uma outra verdade. Nos mostra que nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz que bate em nós. E o que as pessoas enxergam é o reflexo dessa luz. Isso também nos revela uma realidade espiritual. Nos revela que nós não temos uma luz espiritual própria também. De onde vem a nossa luz? De onde vem a luz que brilha através dos nossos lábios, dos nossos gestos, daquilo que fazemos ou deixamos de fazer? De onde vem essa luz? Só há duas opções. Ou a sua luz vem do sol do universo, Jesus Cristo, ou a sua luz vem de ídolos. Só há duas opções. Ou você está refletindo Cristo, o Senhor, ou você reflete o Senhor do universo, ou você reflete os ídolos presentes neste mundo. Não há outra opção, porque nós não temos luz própria. E a pergunta que nós temos que nos fazer então é: qual luz eu estou refletindo? A luz de quem as pessoas veem quando bate em mim e vai para os seus olhos? A luz de qual astro eu estou refletindo? Porque nós somos igual ao planeta Terra. O planeta Terra não tem luz própria. A luz do planeta é a luz do Sol. E a pergunta que temos que fazer: qual astro reflete através da minha vida? Qual é a luz que as pessoas veem, que bate em mim e vai aos seus olhos? Deus nos criou assim. Deus nos criou sem luz própria. Deus nos criou como espelhos que refletem outra luz. Nós naturalmente buscamos refletir o que achamos que é superior a nós. Aquilo que achamos que é melhor a nós buscamos refletir, nós buscamos imitar, nós buscamos mostrar aquilo que é melhor a nós. Não é assim?
Por exemplo, nós queremos ser um jogador que joga muito bem, enquanto o Ronaldinho estava no auge. Muitos queriam ser como o Ronaldinho. Agora temos o Messi, temos o Neymar, e muitos querem ser como eles. Muitas meninas queriam ser o quê? Quando eram crianças? Paquitas. Porque elas eram bonitas, porque elas dançavam bem, porque eram famosas. Eu, por exemplo, queria ser o super-homem. Porque o super-homem era forte, corajoso, poderoso. Eu queria ser como ele. Na verdade, até hoje. Eu sei que ninguém, a maioria das crianças e jovens hoje não gosta do super-homem porque acham ele meio chatinho. Mas é o que eu mais gosto até hoje. Eu não gosto muito do Batman, por exemplo. Acho ele muito tenebroso. Eu gosto do super-homem porque ele é bem bonzinho. Eu queria ser como super-homem. Queremos refletir, queremos espelhar, queremos ser igual àquilo que definimos que é melhor do que nós. Então, pais, quando os filhos de vocês começarem a imitar vocês, quererem usar a mesma roupa, falar do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas, dizerem que querem seguir a sua profissão, acho isso bom, porque isso significa que eles estão imitando algo que eles acham que é melhor do que eles. Eles estão buscando refletir aquilo que eles veem que é melhor do que eles. O texto que nós acabamos de ler fala sobre isso. Fala sobre refletir aquilo que é superior, aquilo que é impressionante, aquilo que é valioso, aquilo que é grandioso. Ele fala sobre o discipulado. Ele fala sobre refletir a pessoa mais impressionante que podemos encontrar em todo o universo, Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre 4 homens comuns com um chamado extraordinário. Eu quero falar sobre esses 4 homens que o texto nos fala sobre eles, que tiveram um chamado em comum e extraordinário em suas vidas. Mas eu também quero falar que o Evangelho envolve fazer discípulos que refletem a majestade de Cristo. Vou repetir. O Evangelho envolve fazer discípulos que refletem a majestade de Cristo. Vejamos então algumas lições preciosas que esse texto lido vai nos dar. Versículo 14 eu quero relê-lo para nós podermos perceber uma primeira lição. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. A primeira parte do versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido. A primeira lição que o texto nos apresenta é: Deus estabelece o momento em que Ele quer que o Evangelho seja refletido. Deus estabelece o momento em que Ele quer que o Evangelho seja refletido. Jesus não veio ao mundo numa época aleatória da história. Às vezes a gente fica parecendo assim que Deus não tinha nem nada o que fazer, estava olhando para a terra e viu o homem do jeito que estava e falou: vamos dar o meu filho para morrer pela humanidade. Como se ele nunca tivesse planejado isso ou pensado nisso. Não, isso não aconteceu. Jesus não veio em uma época aleatória da história da humanidade. Vejamos um pouco desse momento em que Cristo veio ao mundo. Nós temos então a história do Antigo Testamento encerrando-se no cativeiro da Síria. O cativeiro que a Síria impôs ao reino de Israel. E o cativeiro que Babilônia impõe ao reino de Judá, chamados de Reino do Norte e Reino do Sul. Passam-se 4 séculos entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, chamado período de silêncio. Nesse período, Alexandre o Grande torna-se o grande senhor do Oriente Médio, vencendo os persas. E então, acontece uma espécie de globalização cultural, muito parecida com o que acontece hoje com relação aos Estados Unidos. E a cultura grega é propagada, chamada de helenismo. O idioma grego se torna a língua dominante para o comércio, para a diplomacia, e depois ele se espalha por todo o império. Com a morte de Alexandre, o seu império é repartido entre os seus generais, porque ele não tinha herdeiros. Esses generais então entram em disputa pela Palestina. 2 grandes generais rivalizam pela Palestina: Ptolomeu e Seleucidas. Então nós temos Ptolomeu dominando a Palestina por 120 anos. E nesse período que ele domina a Palestina, esses 120 anos, a Palestina goza de um período de paz, de estabilidade. É nesse período, por exemplo, que se faz a tradução do Antigo Testamento para o grego, chamada de Septuaginta. Assim chamada porque foi traduzida por 72 eruditos judeus. Eles queriam então que as escrituras do Antigo Testamento fossem acessíveis aos habitantes do império cuja língua dominante era grega.
Parte dos judeus, então, se tornam helenistas. O que quer dizer isso? Eles englobam a cultura grega romana ao seu estilo de vida. Como, por exemplo, muitos de nós englobamos a cultura americana ao nosso estilo de vida. Os jovens judeus, por exemplo, eles participavam das competições esportivas gregas, quase despidos, para o horror dos judeus ortodoxos. As competições gregas, inclusive, invocavam divindades gregas pagãs. E pasmem, até alguns sacerdotes judeus participavam desses momentos. Os judeus então passam a adotar as vestes gregas. Alguns se submetem inclusive à cirurgia para reverter os efeitos da cirurgia da circuncisão. E os judeus que se opõem a essa paganização são chamados de Hasidim, ou seja, judeus piedosos, ou judeus puritanos. Deus então preparou todas as coisas para que Cristo viesse ao mundo nessa época. Nós temos a chamada Pax Romana. O Império Romano está em paz. Não há mais guerra, não há mais incursões para dominar novos povos. Há um momento de paz no Império Romano. As pessoas podiam transitar de uma região para outra sem maiores perigos. A língua grega unifica o Império, permitindo que por meio dela as boas novas do Evangelho cheguem a partes longínquas do Império Romano. O Messias então veio ao mundo. Chega a hora. O mundo está unificado por língua, por estradas, por cultura, por ausência de guerra. Chega a hora do Messias vir ao mundo. Por isso que Marcos fala, o tempo está cumprido. O Senhor Jesus Cristo começa a pregar o Evangelho de Deus e diz: esse é o tempo correto. Foi esse o tempo que Deus preparou na história do mundo, na história de toda a criação, para que o Messias viesse ao mundo. É o tempo adequado, é o tempo correto, é o tempo preciso, é o tempo que deveria ser. Não é o tempo aleatório. O tempo estabelecido por Deus, milimetricamente, planejado para que acontecesse isso, o Messias veio ao mundo. O que temos nesse tempo, anterior aos versículos que nós lemos, nós temos a tentação no deserto, nós temos o batismo de Jesus, mas o texto fala aqui, começa abrindo o texto no versículo 14, que nós temos também o quê? A prisão de João Batista. Isso, de certa forma, quebra uma incoerência existente nos nossos corações. Nós temos a tendência de achar que o tempo de Deus é apenas o tempo em que as coisas vão bem. O texto nos mostra que Deus está agindo, inclusive quando João Batista é preso. O tempo está cumprido, incluindo a prisão de João Batista. Isso faz parte do tempo de Deus, do projeto de Deus e da ação de Deus para que o Messias viesse ao mundo. O texto nos mostra Deus agindo também quando João Batista é preso. Mas aí nós nos perguntamos, mas João Batista não era um homem justo? Não era um homem piedoso, um profeta? Por que ele está preso? Como assim Deus está agindo diante desse fato em que um homem justo, correto, piedoso está preso? O texto deixa claro para nós que o verdadeiro Deus controla todas as coisas. E controlar todas as coisas envolve as tragédias da vida, envolve as tristezas da vida, envolve a dor da vida, envolve a tentação no deserto, envolve a prisão de João Batista. O verdadeiro Deus controla todas as coisas e nisso envolve as grandes tragédias da humanidade. É nesse ambiente de tensa secularização entre os hebreus, de resistência de alguns grupos com relação a essa secularização, de paz romana, de unificação do império, de uma língua que unifica, de uma cultura que unifica, das escrituras sendo traduzidas para o grego, a fim de que pessoas do Império Romano tenham acesso às escrituras do Antigo Testamento. É nesse momento que Deus entende: meu filho vai ao mundo. O infinito entra na finitude do mundo. A grandeza entra na pequenez deste mundo. E Deus se faz carne. O tempo está cumprido. Segunda lição que nós podemos aprender desse texto: Deus estabelece a agenda do Filho e da sua igreja.
que é pregar o Evangelho de Deus. Deus estabelece a agenda do Filho e da Igreja. Que a agenda é essa, pregar o Evangelho de Deus. Olha o que o texto continua nos falando, versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto fala que Jesus pregava o Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus nos apresenta primeiramente as más notícias. Deus é o nosso juiz e temos pecado contra Ele. Mas esse Evangelho não para por aí, graças a Deus. Ele apresenta de forma graciosa a esperança. E Ele diz: Jesus morreu para que pecadores sejam perdoados de seus pecados, se eles se arrependerem e crerem. Mas uma coisa é fato a respeito do Evangelho. O Evangelho é acerca de Deus. É acerca do que Deus faz. Acerca da obra de Deus, do projeto de Deus. Se você achar que o Evangelho é acerca do que você vai apresentar, do que você é, do que você faz, das suas obras e da sua agenda, o que você vai apresentar para esse mundo é uma fotografia mal revelada, rasgada e de cabeça para baixo do Evangelho. Porque o Evangelho não é acerca do que você faz, do que você é acerca de Deus, do que Ele faz em nós e de quem Ele é. Quando achamos que o Evangelho é sobre o que nós fazemos, apresentamos uma agenda legalista. O legalismo deixa de perceber por completo o fato de que ninguém pode satisfazer as exigências de Deus. O legalista também, ele estabelece suas regras e passa a julgar outras pessoas a partir de suas regras estabelecidas. O legalista é orgulhoso, o legalista é impiedoso, impaciente, crítico com os outros, que não consegue se encaixar em suas próprias regras. O legalista, ele se auto-engana, porque ele não enxerga a sua inabilidade de merecer o favor do próprio Deus. Ele esquece a necessidade de que os nossos corações tenham de transformação constante pela graça de Deus. Ele não é somente a redução do Evangelho. Paulo fala em Gálatas que o legalismo é outro Evangelho. Se você então vive, meu irmão e minha irmã, se você vive pelos seus padrões, se você acha que o Evangelho tem a ver com o que você faz, com o fato de você ser alguém, fazer alguma coisa, você é um legalista. E você não está apresentando o Evangelho, você está apresentando outro Evangelho. Isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia, isso é atentar contra aquilo que Deus nos apresenta no verdadeiro Evangelho. Portanto, eu conclamo a todos aqueles que ainda vivem uma agenda legalista, que se arrependam dos seus pecados, peçam perdão e que creiam no Evangelho verdadeiro. Como consequência da boa nova que nos é apresentada, o que nós devemos fazer? Levarmos uma vida que reflete a luz do Criador. Lembra, nós não temos luz própria. Então nós devemos levar uma vida em que os olhos das pessoas olhem para nós e vejam a luz de Deus em nós. Porque nós não temos luz própria. Para de achar que você tem luz própria. Para de se enganar, você não tem luz própria. Para de buscar aquilo que a Bíblia chama de vanglória, a glória para si própria. Achar que os olhos das pessoas têm que girar em torno de você. Que a atenção das pessoas tem que girar em torno de você. Que o cuidado tem que girar em torno de você. E para apontar para a luz verdadeira, Cristo. Os olhos das pessoas têm que olhar para Cristo. O que as pessoas têm que ver na sua vida é Cristo. Ele tem que brilhar, porque Ele é a luz. Eu digo uma coisa: se Ele não brilhar na sua vida, não acha que é só a luz que vai brilhar, porque não é. Vai ser a luz de um livro que vai brilhar através da sua vida. O texto então nos apresenta o momento em que a plenitude se faz carne e o mundo começa a mudar. E ele fala: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O reino começa a avançar. Sim, ele começa, mas ele não está consumado ainda. Então, ao saber dessa realidade,
que o reino começou a avançar, que ele está começando a se apoderar deste mundo. Ao sabermos dessa realidade, o que nós devemos fazer? Jesus Cristo é claro no texto, no versículo 15, ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se você está entendendo que está sendo pregado o Evangelho de Deus, se você está entendendo que o tempo está cumprido, se você está entendendo que o reino de Deus está avançando, o que você tem que fazer? Arrepender e crer no Evangelho. Então a postura correta não é uma revolução com armas para mudarmos a história do nosso país. A postura correta não é nos isolarmos em guetos gospel, evangélicos, e ficarmos ali vivendo uma vida alienada. A postura correta não é nos secularizarmos e incorporarmos os valores deste mundo ao nosso estilo de vida ou à nossa igreja para podermos ganhar e atrair pessoas. Não! A postura correta é: arrependam-se e creiam no Evangelho de Deus. Essa é a postura que devemos ter diante dessa percepção. Arrependimento e crer no Evangelho de Deus. Vou explicar um pouco com uma ilustração. Quando nós resolvemos colocar o Samuel na natação, nós não sabíamos a aventura na qual estávamos nos metendo. Ele tinha pavor da água. Então, no começo, era um escândalo absurdo para não entrar na água. Só que a gente achou que nós entendemos que não deveríamos desistir. Então, no começo que a gente ficava dentro da área da piscina, mas do lado de fora da piscina, assistindo a aula das outras crianças da natação, com ele. Depois, nós passamos a ficar na beirinha da piscina com os pés dentro da água com ele, olhando as crianças. Depois nós tentamos colocar na piscina, mas ele não ia com o professor, então a gente tinha com roupa de banho, entrar com ele na natação e ficar com ele na natação durante todo o período, agarrado no nosso colo, porque ele tinha medo até mesmo de colocar o pé na água. Depois de alguns meses do período, nós passamos a gradativamente segurar a mão dele e colocar em cima da plataforma, para que ele pudesse ficar dentro da água, mas se sentir seguro. Depois ele saiu do nosso colo e foi para o colo do professor. Depois ele saiu do colo do professor e foi para a plataforma. Até que finalmente ele começou a nadar. No começo nós ficávamos ali dentro da área da piscina observando, ele toda hora olhava para a gente para ver se a gente estava por perto. Depois a gente foi saindo, a gente ficou do lado de fora. Ele entra na área da piscina e olha para trás, e nós ficamos do lado de fora. E hoje ele já está praticamente nadando. Hoje nós nos preocupamos com o fato dele ser muito tranquilo para entrar na piscina e achar que já sabe nadar muito bem e se afogar. E nós ficamos nos perguntando: o que pode acontecer com ele se a gente não estiver por perto? Será que ele vai conseguir dominar perfeitamente isso e pular tranquilamente na água? A confiança do nosso filho não estava na sua própria capacidade de lidar com a água. Estavam nos pais que estavam por perto dele. Estavam os pais que diziam o seguinte: meu filho, pode entrar na água, papai e mamãe estão aqui, a gente não vai deixar você se afogar. Isso é fé. Fé não é simplesmente crer em algo que você pode provar, em algo que você não pode provar, como por exemplo Papai Noel. Tem gente que tem fé no Papai Noel. Pasme, eu tenho uma amiga que ela descobriu que o Papai Noel existia com 15 anos de idade. Quando ela abriu a porta do guarda-roupa, os presentes caíram em cima dela. Tem gente que tem fé no Papai Noel. Eles não podem provar que ele existe, mas tem fé. Fé não é isso. Fé é dependência. É uma confiança firme e inabalável, alicerçada na verdade, fundamentada na promessa de Jesus, de um Cristo ressuscitado, de nos salvar dos nossos pecados. Isso é fé. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos,
e idade avançada de Sara não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isso é fé, meus irmãos. É confiar no que Deus prometeu. O filho que tem fé nos seus pais, ele confia no que os pais prometeram para ele. Quando nós confiamos em Deus, nós confiamos naquilo que Deus nos prometeu. Apesar de tudo ser contrário à promessa de Deus, idade avançada, esterilidade de Sara, Abraão creu no que Deus havia dito. Ele confiou em Deus sem vacilar e creu nele para realizar o que prometera. Esse é o primeiro lado dessa moeda que Jesus nos apresenta, que é crer no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo então nos chama a fazer o mesmo. Por nossa fé em Cristo, depender dele, confiar nele, para que ele faça aquilo que ele prometeu fazer. Eu quero te dar alguns exemplos de promessa que ele nos dá em momentos de nossa vida. Por exemplo, quando estou ansioso sobre se meu ministério pastoral é útil e se ele é realmente produtivo, eu luto contra a incredulidade do meu coração que diz o tempo todo: o seu ministério é inútil e improdutivo. Com qual promessa que eu luto contra isso? Com a promessa de Isaías 55, versículo 11, que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Quando eu estou ansioso sobre ser muito fraco para realizar aquele trabalho que Deus me chama para fazer, eu luto contra a incredulidade com a promessa de Cristo que diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou ansioso sobre decisões que eu preciso tomar sobre o futuro, eu luto contra a incredulidade com a promessa que diz: eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, versículo 8. Quando eu acho que eu não vou conseguir cuidar daqueles que Deus colocou sobre o meu cuidado, aqueles que eu amo, eu luto contra a incredulidade do meu coração com a promessa de Deus que diz: quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhes pedirem. Quando eu luto para manter o meu equilíbrio espiritual, com a lembrança de que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por amor a Cristo, a promessa que Deus me dá é que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Quando eu estou preocupado sobre ficar doente, com medo da doença, eu luto com a promessa que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. E mais ainda, isso, Salmo 34, 19, e Romanos 5, 3 a 5, que diz: a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quando nós estamos com medo da morte, nós temos a promessa de Deus que nos diz: nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tem várias promessas da Bíblia para vários momentos de nossas vidas. Portanto, quando a ansiedade toma conta do coração, quando nós deixamos o medo tomar conta de nossas vidas, nós estamos falhando em crer no Evangelho, que nos promete tantas coisas maravilhosas. Esse é o lado da moeda. O outro lado da moeda que ele nos apresenta é: arrependei-vos. O arrependimento não é um acessório opcional à vida do cristão. Ele é crucial para a vida cristã. Ele distingue os salvos dos não salvos. O arrependimento envolve aceitar que Jesus não apenas é meu Salvador, mas que Ele também é meu Senhor.
Jesus deixa claro que o arrependimento é um sinal de salvação em Lucas 13:3, ao dizer: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não há céu sem arrependimento. Não há vida eterna sem arrependimento. Não há gozo eterno sem arrependimento. Agora, o arrependimento é ao mesmo tempo um evento e um processo. Ele é um evento porque ele acontece em momento de nossas vidas, quando entendemos quem somos e somos pecadores, quando entendemos o mal que há dentro de nós e a nossa necessidade de Cristo. Mas também ele acontece constantemente em nossas vidas, porque nós somos pecadores. Portanto, o arrependimento, ele não é um fim, não significa um fim imediato do pecado, mas significa que não vivemos mais em paz com o nosso próprio pecado. Há uma guerra acontecendo dentro de nós. Eu peco, me arrependo, eu peco, choro, eu peco, me humilho, eu peco e confesso meu pecado, eu peco e confesso meu pecado contra quem eu pequei, eu peco e peço perdão. Há uma guerra. Ou seja, arrependimento significa que eu estou incomodado com o pecado. Eu não coabito com o pecado em paz. O pecado não irá embora, mas a tentação cessará quando nos arrependermos. Aliás, nem a tentação cessará quando nos arrependermos, porque é uma luta constante. Mas, quando conhecemos a Cristo, passamos a odiar o pecado e lutar bravamente contra ele. Hebreus fala que devemos lutar até o sangue contra o pecado. Mas o que mais Jesus nos diz? Ele fala então que nós devemos nos arrepender e devemos crer no Evangelho. Ele diz um pouquinho antes, porque o reino está próximo. O reino foi implantado. E esse reino começa a crescer. Ele começa a se apoderar deste mundo. Ele começa com a vinda do Messias a se expandir e continua se expandindo. Agora, o que é esse reino? O que é o reino de Deus? Primeiro eu vou dizer que ele não é. Ele não é um domínio, ele não é uma nação, ele não é uma igreja. O que é o reino? O reino é o governo redentor. É o domínio da autoridade de Deus. Ou seja, se vocês se submetem à autoridade de Deus, vocês estão no reino. Mesmo que estejam na casa de vocês, mesmo que estejam no trabalho de vocês, na escola de vocês, mas se submetem à autoridade do reino, fazem parte desse reino. E onde vocês estiverem, o reino estará junto. É a soberania amorosa de Deus sobre o seu próprio povo. É o governo de Deus sobre aqueles que foram salvos, sobre os redimidos. Portanto, você precisa entender que se você é súdito desse reino, você vive pelas regras dele, onde quer que você esteja. Seja aqui dentro da igreja, seja amanhã no seu trabalho, seja daqui a pouco na sua casa, seja na sua vizinhança, seja sozinho no seu quarto. Você vive debaixo das regras do reino. Agora, é claro, pode ser que você não faça parte dele. Só que eu tenho uma má notícia para te dar. Se você não fizer parte desse reino, não ache que você faz parte do seu reino, porque não existe o seu reino. Você faz parte do reino de um ídolo. E você está escravizado por esse reino, que é o ídolo. O verdadeiro rei quebra a soberania, o poder do ídolo sobre as nossas vidas. Mas o que mais? O reino de Deus está aqui, está neste mundo. Jesus inaugura quando nós olhamos para os evangelhos. O rei Jesus, ele vai sozinho ao deserto para enfrentar Satanás, e nós vimos isso aqui nos versículos anteriores. Ele toca os olhos de um cego de nascença e traz luz aos seus olhos. Ele olha para as trevas frias e sombrias do sepulcro de Lázaro e o chama para a vida. O próprio pecado é vencido quando o rei afirma: está consumado. O rei vence a queda e tudo mais que se opunha ao seu reinado: Satanás, o pecado, a morte e o inferno. Quão medíocre é queremos um reino deste mundo? Nenhum reino deste mundo dá o que o rei verdadeiro pode fazer. Nenhum reino deste mundo consegue vencer a morte, o inferno, o pecado. E quão facilmente trocamos o reino de Deus pelos reinos deste mundo. Quão facilmente trocamos os valores do verdadeiro rei
pelos reis deste mundo. Mais um detalhe sobre o reino. Quem nos insere no reino é o rei. Tudo depende dele. Tudo tem a ver com ele. Você não se auto-insere no reino. Uma outra pessoa não te insere no reino. Quem te insere no reino é o rei. Ele estabelecerá uma divisão na humanidade. Ele vai separar salvos de não salvos. Alguns receberão um convite: vinde, benditos de meu Pai. Outros receberão desprezo: apartai-vos de mim. O ensino de Jesus é que o reino já chegou e você pode ser incluído nele, crendo no fato de que somente Ele pode salvar você. Então, ser um cidadão do reino não é uma questão apenas de viver a vida do reino, seguir o exemplo de Jesus ou viver como Jesus viveu, apesar disso fazer parte, mas confessar primariamente que você vivia fora desse reino, que você estava fora desse reino, que você quer fazer parte desse reino. E também, a única forma de ser incluído nesse reino é vir ao Rei, é vir a Cristo. A única forma de fazer parte desse reino é ter uma relação pessoal com o Rei. Não tem outro jeito, não há outra maneira. Apenas ter uma relação com Ele. Apenas confiando humildemente nele. No Senhor crucificado e ressurreto. Porque Ele é o único que pode livrar você da sentença de morte que está sobre a sua vida. O sangue do Rei é a única maneira de entrarmos no reino. Não há outra maneira. Portanto, eu quero dizer a todos aqui nesta noite: vocês são chamados a viver como um cidadão do reino. E a vida do reino, ela começa a ser desenvolvida aqui, na igreja, entre nós. Nós somos um protótipo do reino. Efésios capítulo 3, versículos 10 e 11 mostra isso pra gente. O apóstolo Paulo nos diz nesses versículos que Deus escolheu a igreja para revelar a sua multiforme sabedoria. A igreja é a arena de Deus. A igreja revela a sabedoria de Deus. A igreja revela a glória do Evangelho. A igreja é o lugar onde vemos o reino de Deus se manifestando. O mundo deve olhar para a igreja e ver a vida do reino sendo manifestada. É na igreja que o povo de Deus aprende a amar. É na igreja que o povo de Deus aprende a levar a tristeza um com o outro. É na igreja que o povo de Deus aprende a levar as cargas uns dos outros. A chorar, a se alegrar junto, a ser responsável pelo outro. Sim, ela não é perfeita. Mas é uma esfera em que a vida do reino é vivida e exibida ao mundo que necessita desesperadamente de salvação. Portanto, gente, por favor, não queiram fazer disso daqui um circo. Não queiram fazer disso daqui um espetáculo midiático. Não queiram fazer disso aqui algo para ficar bonito aos olhos do mundo. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é apresentar o Evangelho em Cristo. O nosso papel é pregar nesse púlpito aqui o Evangelho verdadeiro e mostrar Cristo para quem estiver sentado. O nosso papel é ensinar sobre Cristo. O nosso papel é aconselhar sobre Cristo. O nosso papel é mostrar o caráter de Cristo. O nosso papel não é entretenimento. O nosso papel não é falar palavras bonitas que o mundo se sinta aliviado dos seus pecados e possa dormir com um sorriso. Não. O nosso papel, sim, é fazer as pessoas perderem o sono porque estão longe de Cristo. É sim fazer as pessoas terem insônia, ficarem perturbadas e incomodadas porque elas estão com pecado. Esse é o nosso papel como igreja. Porque só assim as pessoas farão parte do reino. Então o discípulo é alguém que entendeu que a hora chegou. Que é preciso se arrepender e crer. Que agora ele vive um outro reino. Esses são os discípulos de Cristo. E agora, o texto nos apresenta 4 discípulos do Senhor Jesus Cristo que entenderam isso. E que porque tiveram suas vidas transformadas em Cristo Jesus, devem ser de exemplos para todos nós. Vamos a eles? Terceiro ponto então, na mensagem de hoje à noite. Deus chama discípulos ou imitadores para fazerem parte de seu reino e levarem o seu reino. Deus chama discípulos ou imitadores para fazerem parte do seu reino e levarem o seu reino. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar porque eram pescadores.
Disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Desde o momento em que começou seu ministério público, Jesus foi alvo de grande controvérsia. Logo após a primeira mensagem em uma sinagoga, o povo tenta matá-lo. Isso mostra-nos em Lucas capítulo 4, versículos 28 a 30. Mas Jesus se torna extremamente popular na Galileia, conforme as notícias de seus milagres circulavam e multidões o seguiam. Alguns podem imaginar que Jesus talvez desejasse que a sua mensagem tivesse o máximo de impacto possível, que poderia aproveitar melhor a sua própria popularidade. De acordo com os modernos experts em marketing, Jesus deveria ter feito o possível para explorar sua fama, acalmar as controvérsias geradas pelas suas palavras, empregar toda e qualquer estratégia necessária para maximizar a multidão ao seu redor. Mas ele faz justamente o contrário. Ele começa a enfatizar justamente aquelas coisas que eram controvertidas. E sabe o que começa a acontecer? A multidão começa a se dissipar. A multidão começa a abandoná-lo. E no final sobram 12. Mais alguns também, mas em especial os 12. E entre esses 12, esses 4 que agora o Evangelho de Marcos nos apresenta. Pedro, que é Simão, André, Tiago e João. Homens perfeitamente comuns, mas com um chamado incomum, extraordinário. A estratégia que Jesus usa para fazer o seu reino avançar gira em torno desses homens. Ele preferiu usar esses homens falíveis ao invés de usar as forças das massas, ou o poder militar, ou a popularidade que ele tinha, ou uma campanha de relações públicas. Do ponto de vista humano, o sucesso da igreja dependia desses homens. Cristo os escolhe pessoalmente. Cristo investe a maior parte da sua energia nesses homens. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 a 51, mostra um relato da primeira vez que os discípulos encontraram Jesus. Esse episódio ocorre perto do início do ministério de Cristo, uma região próxima ao Rio Jordão, onde João Batista estava ministrando, ainda vivo. André, João e outros estavam por ali, porque eles eram discípulos de João Batista. Quando eles veem seu mestre apontar para Cristo e ouviram dizer: eis o Cordeiro de Deus, imediatamente eles abandonam João Batista e seguem Jesus Cristo. No texto de João, então, nós vemos o chamado de Jesus e a apresentação de Jesus, o chamado à conversão. Eles reconhecem Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus e aceitam pela fé. Como eram esses homens comuns? O que Jesus viu nesses homens? Posso dizer uma coisa? Com certeza não foi a aptidão física deles, não foi o desempenho físico deles e nem o talento deles. Não se esqueçam que eles eram galileus. Os galileus não eram a elite da época. Os galileus eram camponeses de classe baixa, ignorantes, iletrados. Um galileu era só um membro do povo, não seu ninguém. Eram como nós. Foram selecionados, indignos e inaptos, homens comuns, como chamado comum. O texto que nós lemos aqui, Marcos, o chama de pescadores. E fala que Jesus depois fala para eles que eles deixaram de ser pescadores de homens para ser pescadores de peixes, para serem pescadores de homens. Eles iriam agora buscar homens mortos, homens sujos, miseráveis, e promover vida na vida desses homens. Esse é o chamado do Evangelho, gente. Discípulos são pescadores de homens. Mas não tem. Porque Deus fala que aquele que Ele chama para ser os seus discípulos, Ele também capacita para fazer outros discípulos. Esse é o padrão bíblico. Tudo que Deus nos manda fazer, Ele mesmo nos capacita a fazer. E é uma batalha diária. A batalha pela superação do medo de falar em público.
a batalha pela superação do medo de falar de Jesus para alguém, a batalha para ser fiel, a batalha contra aquele pecado que vive nos atormentando dentro do nosso coração. Mas a promessa que Ele tem para nós é: Ele vai fazer de nós seus discípulos. Ele mesmo nos comanda: arrependam-se, tenham fé. E Ele mesmo proporciona o que é necessário para o arrependimento e para a fé. Então o texto nos apresenta 4 pessoas que imitaram a Cristo e que foram seus discípulos. Vamos a elas? Primeiro, Simão. Os irmãos Simão, depois André. Simão, o apóstolo Pedro. O apóstolo que falava demais. O falastrão de Pedro. É esse homem que Jesus chama aqui. Pedro, quando você olha para as listas dos apóstolos, ele é sempre o primeiro das listas. Na verdade, as listas indicam ali uma certa liderança. E Pedro, sim, se torna o líder daquele grupo. Ele se torna o líder do colégio apostólico. É ele que vem se destacar como líder e porta-voz desse grupo. Mas vejamos quem Pedro era. Afoito, agressivo, ousado, franco. Nos 12 primeiros capítulos do livro de Atos, nós vemos Pedro e João trabalhando lado a lado e sendo companheiros constantes. Você ouve uma palavra de João? Só ouve de Pedro. Na verdade, o nome de Pedro, que é Simão, que é apresentado aqui, e Pedro se torna uma espécie de apelido, que quer dizer rocha. Agora, uma coisa que é bem curiosa. Quando Jesus queria chamar a atenção de Pedro, sabe como ele chamava Pedro? Simão. Quando ele queria falar alguma coisa, ensinar alguma coisa, ele chamava de Pedro. Né? Quando Jesus queria então repreender Pedro, ele chamava Pedro de Simão. E Pedro era impetuoso, inconstante, não confiável, fazia grandes promessas e não podia cumprir. Era o primeiro a aceitar um desafio, mas o primeiro também a pular fora. Ao que parece, Jesus então chama pelo apelido, pelo nome, quando ele queria lembrar da sua velha natureza. Por exemplo, Lucas 22:31, predizendo a negação de Pedro, Jesus afirma: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E mais tarde, no Getsemane, quando Pedro adormece, ao invés de ficar orando e vigiando com Jesus, o que Jesus fala? Simão, tu dormes. Não pudestes vigiar nem uma hora. Ou seja, quando Jesus queria mostrar para Pedro que ele estava agindo conforme a velha natureza, ele chama-o de Simão. É como um lembrete, é um indicativo. Você está errado. Pedro era um pescador profissional. Ele e seu irmão André, que nos é apresentado aqui no texto, eram herdeiros de um comércio de pesca em Cafarnaum. O nome de Pedro é mencionado mais do que qualquer outro nome nos evangelhos, só perde para o nome de Jesus Cristo. Nenhum discípulo é repreendido com tanta frequência quanto Pedro. Mas também ninguém confessou Jesus com mais ousadia do que Pedro. Nenhum outro discípulo negou a Cristo tão veementemente quanto Pedro. Mas também ninguém é louvado e abençoado por Jesus como Pedro. Ele foi o único que Jesus chamou de Satanás. O Senhor Jesus Cristo disse coisas muito duras para Pedro. Portanto, eu quero dizer para vocês aqui, quando eu e o pastor falarmos coisas duras para vocês, significa que nós amamos vocês. Jesus usou palavras duras como Pedro e amava Pedro. Ele volta para resgatar Pedro. Ele coloca Pedro como aquele que é a rocha, depois que vai continuar no começo da igreja, como grande líder da igreja. É sobre a confissão de Pedro que Jesus estabelece a igreja. Depois da ressurreição, Jesus então instrui os discípulos a voltarem para Galileia, onde onde ele iria aparecer para os discípulos. Mas Pedro se cansa de esperar. Pedro, constante, ansioso, não espera por Jesus e volta a pescar. E todo mundo vai junto com Pedro, porque ele era o líder. Eles entram no barco e não pescam nada. E Jesus encontra com eles na praia. Prepara um café da manhã. E o propósito dessa refeição matinal era resgatar Pedro. Jesus lhe pergunta 3 vezes se Pedro amava. 3 vezes Pedro declara o seu amor.
essa é a última ocasião em que o nome Simão aparece nas Escrituras. Pedro era exatamente como a maioria de nós, um tanto carnal, um tanto espiritual. Às vezes sucumbia aos hábitos da carne, às vezes agia de acordo com o Espírito. Qual foi o fim de Pedro? Crucificado. Forçado a assistir à crucificação da própria esposa. Eusébio, historiador da igreja, citando Clemente, ele afirma que ao ver a sua esposa sendo levada à morte, Pedro chama pelo seu nome e diz: lembre-se do Senhor. Quando chegou a sua vez, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu mestre. E assim se fez. Pedro é crucificado numa cruz invertida. A vida de Pedro pode ser resumida nas palavras finais de sua segunda carta: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele seja a glória, tanto hoje como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. Foi exatamente isso que Pedro fez, e por isso se tornou a rocha, o grande líder da igreja primitiva. Mas vamos para o outro apresentado aqui no Evangelho, André, irmão de Pedro. Sabe o que a gente pode chamar? O Macaco chama André de o apóstolo das pequenas coisas. Por quê? Porque o Evangelho de João nos mostra André ser chamado junto com os primeiros discípulos. Sabe de uma coisa? Sabe quem apresenta Pedro para Jesus? André. André é chamado primeiro por Jesus, para se tornar o seu discípulo. E ele apresenta Pedro a Jesus Cristo. Ele tinha um desejo ardente de apresentar pessoas a Cristo. Por exemplo, nós não vemos André sendo conhecido nos evangelhos por pregar para as multidões. Quase todas as vezes que ele aparece levando alguém a Jesus. É ele que apresenta Pedro. Sabe quem foi que apresentou um menino para Jesus na multiplicação dos pães? André. O Evangelho de João nos apresenta então André também apresentando alguns gregos, os primeiros, pelo menos o relato dos primeiros gentios que foram apresentados a Cristo. É André que nos apresenta. André não ficava confuso quando alguém queria conhecer Jesus. Ele simplesmente levava essa pessoa a Jesus. André nos ensina o exemplo de pequenos gestos, das pequenas coisas, o discipulado pessoal. André jamais pregou para multidões, nunca escreveu uma epístola. Não é mencionado nem no livro de Atos, por exemplo, ou em qualquer outro das epístolas. André é mais uma silhueta do que um retrato das Escrituras. André foi o apóstolo dos bastidores. A tradição nos diz que ele levou o evangelho para o norte, e o relato nos diz que ele apresentou Cristo à esposa de um governador provincial romano. O governador ficou furioso e manda a esposa negar Jesus Cristo. Ela se recusa a fazer isso. Então, ele manda que prendam André. André é preso. E é uma sentença de morte para André. Mas André não foi pregado na cruz. Ele é crucificado, mas não foi pregado. Ele foi amarrado. Sabe por quê? Para que ele demorasse mais a sua morte e para que ele ficasse mais tempo sofrendo. Alguns relatos falam, então, que ele ficou pendurado por 2 dias, amarrado numa cruz, e as pessoas que iam passando, ele ia exortando essas pessoas para que elas buscassem a Cristo. André foi um privilegiado. Foi o primeiro a ouvir Jesus, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi o primeiro a seguir a Cristo. Seu nome está gravado junto com os outros apóstolos nas fundações da cidade eterna. Ele fez o que mais gostava, apresentar pessoas a Cristo. O texto continua nos falando, então, aqui o Evangelho de Marcos, os demais. E ele fala no versículo 19, então, de Tiago. Né? Tiago a gente pode chamar de Tiago, o apóstolo fervoroso. MacArthur fala a respeito dele como apóstolo fervoroso. A gente sabe muito pouco sobre Tiago. O que é menos mencionado nos evangelhos é Tiago. Ele nunca aparece sozinho, mas está sempre com João, seu irmão mais conhecido. Tiago é irmão de João, tá? O João dos evangelhos, das cartas e de Apocalipse. A única vez que é falado isoladamente de Tiago é no momento da sua morte, no livro de Atos, quando diz que ele é morto à espada.
Tiago era provavelmente um pouco financeiramente abastado, melhor do que os outros, porque o próprio texto fala que ele tinha, junto com o irmão e seu pai, um negócio de pesca e alguns empregados à sua disposição. Seu irmão João era conhecido sumo sacerdote. O Evangelho de João fala isso pra gente. Isso indica então a posição social da família de Tiago. E Jesus dá a Tiago o nome de Boanerges, filho do trovão. Isso mostra a personalidade. Jesus gostava de dar apelidos, tá, gente? Isso mostra a personalidade de Tiago. Que ele era zeloso, impetuoso, intenso e fervoroso. Como eu disse, a gente conhece pouco de Tiago, mas há um episódio registrado em Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 56, que mostra, que fala um pouco de quem Tiago era, que ele era realmente um Boanerges. Esse momento é o momento em que Jesus está passando com os discípulos por Samaria e os samaritanos se recusam a dar hospedagem a ele. Tiago se enche de cólera contra os samaritanos por não dar hospedagem. Sabe o que ele diz? Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Um tipo Boanerges, um filho do trovão. Tiago está virado com a falta de hospitalidade dos samaritanos. É claro, trata-se de uma era pecaminosa, Jesus o repreende. Mas a gente pode ver um lado positivo no gesto de Tiago. O zelo pela honra de Cristo. Quantos de nós nos iramos pela honra de Cristo? Você fica chateadinho porque a sua honra é ultrajada. Mas quantas vezes você fica irado porque Cristo é ultrajado? Como Tiago ficou. Quando Cristo é blasfemado, é difamado. Quando o Evangelho é colocado no lixo. Quantas vezes você fica irado por causa disso? Agora, vai alguém olhar de cara feia para você. Vai alguém te cumprimentar. Vai alguém falar com você. Vai alguém fazer te dizer uma palavra que você não gosta. Vai alguém se irar com você. Vai alguém te tratar mal. Aí eu fico irado. Aí eu quero que fogo do céu desça sobre a pessoa, porque a minha honra, o meu reino, a minha glória foi ultrajada. Não foi o caso de Tiago. Em Mateus capítulo 20, em Marcos capítulo 16, nos mostra uma outra faceta do caráter de Tiago, a ambição. Ele e seu irmão João, sim, João, apóstolo do amor, fizeram com que sua mãe reivindicasse para os seus filhos quem seria o maior no reino de Deus. Um coração cheio de cobiça, de ambição. Eles ainda não tinham entendido a característica do reino de Deus e achavam que era um reino terreno. Então eles queriam uma honra nesse reino. E ela fala assim, olha, manda que o meu filho Tiago, meu filho João, ela fala um filho e outro, manda que um filho sente à direita e outro à sua esquerda no reino. Tiago desejava uma coroa de glória. Jesus lhe deu o cálice do sofrimento. Tiago desejava poder. Jesus lhe deu serviço. Desejava preeminência. Jesus lhe deu um túmulo de Marte. Desejava exercer domínio. Recebeu uma espada como instrumento da sua própria execução. 14 anos depois disso aqui, desse fato que aconteceu, Tiago foi o primeiro dos 12 a ser morto por causa da sua fé. A história nos registra que o testemunho de Tiago deu frutos até o momento da sua execução. Eusébio, historiador, transcreve as palavras de final de Clemente de Alexandria, que presenciou a caminhada de Tiago até o tribunal. E o que ele diz? Que aquela pessoa que iria conduzir Tiago até o tribunal, ao ouvir o testemunho de Tiago, ele foi tocado pelo testemunho de Tiago, e ele mesmo se converte. De acordo com Clemente, os dois foram levados juntos para serem executados. E então Tiago vira para ele vira para Tiago e pede perdão a Tiago pelo mal que ele havia feito a Tiago. Tiago vira para ele e fala: a paz seja contigo. E o beija. Os dois são decapitados ao mesmo tempo. Tiago aprendeu a levar pessoas a Cristo ao invés de julgá-las. Ele aprende a demonstrar graça e misericórdia ao invés de fogo do céu. Tiago é exemplo do dedicado e zeloso
soldado que combate na linha de frente, que é dinâmico, forte e ambicioso. No entanto, um zelo temperado de insensibilidade. Mas ao final da sua vida, ele aprende a lidar com a sua língua, refrear a sua língua e eliminar a sede de vingança que havia em seu coração. Vamos para o último apresentado aqui, João, o apóstolo do amor. Conhecemos bem o apóstolo João. Escreveu um dos evangelhos, 3 epístolas, o livro de Apocalipse. Só pede para Paulo e Lucas como os escritores do Novo Testamento, e no seu papel também de importância na igreja primitiva, só pede para Pedro e talvez para Paulo. Tinha um temperamento semelhante ao de Tiago. Os dois eram inseparáveis, sempre são descritos juntos. Eu fico imaginando a dor que João sentiu quando Tiago é decapitado. Porque João foi o último que a morrer. Ele morreu em 98 depois de Cristo. Ele presenciou a morte do irmão. Será que se você presenciasse a morte do seu irmão, ou da sua esposa, ou do seu filho, por amor ao Evangelho, será que você continuaria amando a Cristo? Sabe por que eu falo isso? Porque eu vejo pessoas que perdem seus filhos em algum desastre, que perdem seus filhos de alguma maneira prematura, que não é o momento que a gente pensa que perderiam, e quando essas pessoas perdem seus filhos, elas abandonam o Evangelho. De que me serve esse Evangelho se não poupou a vida do meu filho? De que me serve isso se não poupou a vida da minha esposa, do meu marido? Quando eu olho para a vida de João, eu vejo um João que perdeu um irmão, que era inseparável. Sempre os evangelhos mostram os dois juntos, mas continuam firme, amando a Cristo até o final. Olhando com mais detalhes, nós vemos um João diferente daquele que nos é apresentado nos quadros medievais. Nós vemos um João partidário, ignorante, inflexível, inconsequente, impetuoso, atrevido, agressivo e ambicioso. É bem diferente daquele João singelo que a gente vê nos quadros, né? Meio afeminado, meio assim, sem expressão, assim, tão... Parece aquele amor assim, que é tão amor que não faz nada, né? Só amor. Não é esse o João que a Bíblia nos apresenta. Mas o que nós vemos, quando nós começamos a ler o Evangelho de João, nós vemos as suas cartas, vemos o livro de Apocalipse, que ele amadureceu. Que as suas fraquezas transformaram-se em pontos fortes. Como o líder mais velho, o último a morrer, ele contava com grande apreço e aceitação de toda a igreja de sua época. E ele era conhecido como sim o apóstolo do amor. Nós vemos quando João escreve as suas cartas, o zelo pela verdade. João escreve em termos absolutos. Trata de certezas, tudo é definido. Não há muito espaço para ambiguidade nos ensinamentos de João. Ele faz declarações com firmeza, é tudo preto no branco. 3 anos com Jesus transformaram um fanático egocêntrico em um homem maduro e sensível. 3 anos no caminho com Jesus mudaram esse filho do trovão. Ele também é chamado de Boanerges, tornando o apóstolo do amor. Foi transformado de um cabeça quente intolerante em um líder amoroso e referência da igreja primitiva. De acordo com a maioria dos relatos, João morreu em 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo, em seu comentário sobre Gálatas, nos diz que o apóstolo estava tão fraco nos últimos dias em Éfeso, que ele precisava ser carregado à igreja. E uma frase era constantemente dita em seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. E as pessoas, como sempre tem os irmãos curiosos, né? Perguntavam para ele: mas por que você só fala isso? Ele fala: porque é o mandamento do Senhor. E se de todas as coisas, somente essa for feita, já será suficiente. Assim, esses pescadores da Galileia, Pedro, André, Tiago e João, tornam-se pescadores de homens, em escala monumental, juntando vidas para a igreja dia após dia. Em certo sentido, eles continuaram lançando suas redes ao mar, mas agora no mundo em que o seu testemunho era a grande rede. Até hoje eles levam multidões a Cristo. Apesar de serem homens comuns, tinham um chamado extraordinário. Até hoje falam de seus túmulos através da página das Escrituras. Nós estamos falando aqui deles e várias pessoas do mundo inteiro falam deles até hoje. Diante disso, meus irmãos, o que temos
a pensar e a fazer. Diante da realidade que foi apresentada hoje, diante da realidade que o tempo é chegado, diante da realidade que o reino começou a ser instaurado, e cada dia que se aproxima da volta de Cristo, ele vai avançando. Diante da realidade que devemos nos arrepender e crer no Evangelho, qual deve ser a nossa postura? Esses homens entenderam qual era a postura deles. Eles entenderam claramente e viveram de acordo com esse entendimento. Eles eram coerentes com aquilo que eles entenderam. Eles entenderam, nós somos discípulos de Cristo. Nós vivemos como Cristo quer que vivamos. E nós faremos o que Cristo quer que façamos. Porque somos seus discípulos. Mesmo que tenhamos que morrer para isso. Eles entenderam que não tinham luz própria e que deveriam refletir uma luz. O chamado é só para eles? Não. É para todos nós. É claro que nós não vamos conseguir imitar o caráter perfeito de Cristo. Nós somos pecadores. Mas nós podemos imitar a sua atitude de fazer discípulos e a sua ordem que nos manda fazer discípulos também. Jesus chama para serem seus discípulos e fazerem discípulos pecadores como os pescadores galileus. Jesus nos chama para fazer discípulos prostitutas de Jerusalém. Jesus chama para fazer discípulos adúlteros de Wall Street, corruptos de Brasília. Jesus chama pecadores como eu e você a fazer os discípulos. Quando você tiver a clara noção de quem você era, de quem você é hoje, e entender o que Cristo de fato promoveu na sua vida, você vai querer imitá-lo. Você vai querer chamar outros a refletirem a sua luz. Não dá, gente, me desculpe, mas não dá para entender. Dizer que é discípulo de Cristo não querer imitar a Cristo. Tem alguma coisa muito errada nisso. Não dá para entender. Se entendemos o que está sendo dito hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Porque se não tiverem entendido, podem falar comigo depois, eu explico de novo. Se entenderam o que está sendo dito hoje, vocês têm que ser discípulos de Cristo e fazer discípulos de Cristo. Essa igreja tem que fazer discípulos no meio de mundo em trevas. Tem prostituta bem ali. Tem travesti na rua de baixo. Tem vizinho no seu prédio que eu sei que não conhece a Cristo. Tem colega de trabalho que não conhece a Cristo. Esses homens deram a vida por isso. Estamos aqui o quê? Para simplesmente olhar e achar bonito o que está sendo dito? E achar legalzinho, bonitinho, interessante? Não. Estamos aqui para sermos capacitados amanhã, sermos discípulos de Cristo e fazermos discípulos de Cristo. Esses homens, esses 4 homens, tiveram uma vida de imitação. Não foi uma vida sem tropeço. Eles tropeçaram, eu acabei de falar dos tropeços deles para vocês. Mas foi uma vida de um prazeroso crescimento ao lado de Jesus Cristo. Eu sei que essa tarefa é difícil. Eu sei que ela é assustadora. Mas Ele vai te capacitar. Confia nele. Uma coisa em comum que vemos na vida desses 4 homens é que eles não eram pessoas desocupadas. Eles eram pescadores. Tinham trabalho. Provavelmente, Pedro e André tinham uma certa empresa a seus cuidados. João e Tiago trabalhavam para a empresa do seu pai. Eles não eram pessoas desocupadas. Eu quero que você preste bem atenção nisso. O Senhor Jesus Cristo chama pessoas ocupadas para trabalharem no seu reino. Então para de ficar dando desculpa que você não tem tempo. Alguns sim vão dar ao Senhor grande parte do seu tempo. Mas eu não gostaria que vocês dessem ao Senhor o tempo que sobra. Porque não vai sobrar, eu sei que não vai sobrar. Ou o tempo de menos vigor e energia na vida de vocês quando estiverem aposentados, já velhos. O chamado para o discipulado é um chamado para pessoas ocupadas com coisas para fazer neste mundo. Eu não estou dizendo que vocês devem deixar as profissões de vocês como os 4 fizeram e se dedicar ao Evangelho. Eu sei que alguns serão chamados para isso. Teremos missionários, teremos pastores, dedicação exclusiva, que serão chamados para isso. Mas eu sei que a maioria não será chamada para isso. Mas eu quero que você entenda que em qualquer trabalho, visto que você fizer, você é chamado para servir ao Senhor.
O que o texto quer dizer é que esse chamado ao discipulado tem custos. Que custos são esses? Jovens, a forma como vocês escolhem a faculdade de vocês tem que levar em conta, em consideração, o chamado para o discipulado. Os demais, o lugar onde você vai morar, onde vai residir, tem que levar em consideração o chamado para o discipulado. A sua profissão tem que levar em consideração o chamado para o discipulado. A maneira como você se comporta em todos esses lugares tem a ver com o seu chamado para o discipulado. Para todos nós, o chamado ao discipulado é uma batalha diária. É um trabalho, é uma batalha para abandonar coisas que podem ser legítimas. E que muitas vezes nós teremos que abandonar. Mas também é um chamado para abandonar coisas ilegítimas que nos apegamos a ela, como por exemplo, não casar com uma pessoa não crente porque você sabe que a Bíblia proíbe. Ou não namorar com um não crente porque você sabe que a Bíblia proíbe. Ah, mas ela é tão bonita. Os olhos dele são tão bonitos. Ele é tão simpático. Pastor, vocês não têm noção, gente, da quantidade de pessoas que viram para mim e falam isso. Pastor, ele é perfeito. Ele tem tudo que um homem tem que ter. Ele é ótimo, ele é gentil, ele é amoroso, ele é dedicado, ele é trabalhador, ele trata bem e tal. Ele trata como uma princesa. Ou os meninos que chegam, pastor, mas ela tem tudo. Ela sabe, ela é gentil, ela é amorosa, ela quer subir missa, pastor. O chamado para o discipulado envolve você dizer não para esse tipo de relacionamento, porque a Bíblia proíbe. Porque quem tem tudo, mas não tem Cristo, não tem nada. Porque Cristo é a razão da vida. Se não tivermos Cristo, não temos nada. Envolve você abrir mão de dormir com a sua noiva, porque você sabe que só pode fazer isso depois do casamento. Envolve não adulterar o imposto de renda. Envolve o jeito que você gasta o seu dinheiro. Envolve maridos sacrificar por nossas esposas. Envolve mulheres serem submissas aos seus maridos. Envolve mulheres cuidar da sua casa e filhos. Envolve maridos trabalharem e prover das suas famílias. Envolve não ficar dormindo de manhã em casa e vir à igreja. Ou deixar de assistir o Fantástico para estar presente no culto, cultuar a Deus no domingo à noite. Imitação de Cristo não é algo que se reduz ao domingo, mas é uma total mudança de vida. O chamado do discipulado não tem nada de moderado ou equilibrado. Ele é um chamado radical, de mudança de vida, completa, profunda, integral. É um chamado para negar a si mesmo, abrir mão de coisas que são caras a você por amor a Cristo. É um chamado que significa que você vai morrer para si mesmo. E morrer para si mesmo dói. Isso vai doer. Nem sempre vou me sentir bem, contente, satisfeito com isso. Vai doer. É um chamado para abrir mão das minhas paixões, dos meus desejos. É um chamado que talvez signifique literalmente encarar o martírio. É um chamado para o serviço. Esses 4 homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Eles mudaram a história da humanidade. O chamado para o discipulado não é só um chamado para o meu bem, mas é um chamado para o bem de muitos. Não estamos aqui para você sair daqui se sentindo melhor com você mesmo, ou se valorizando mais. Estamos aqui para te colocar apto para o serviço. E sabe, tem muita gente que vem para o aconselhamento e não entende isso. Ela não entende que quando ela sai do aconselhamento, ela vai ao aconselhamento, o alvo ali não era se sentir, ai, como eu estou bem comigo mesmo, como eu estou feliz e satisfeito com a vida. Não, o alvo é fazer ela trabalhar, fazer apta para o serviço do reino, para o serviço social, continuar a vida. No filme Príncipe Caspian, há um ratinho chamado Hip Chip. E no filme ele pede a sua cauda. No final do filme, mostra os ratinhos carregando ele numa maca. E ele vai diante de Aslan, né? E ele fica, quando ele levanta seu rabo, ele fica totalmente constrangido diante de Aslan. E Aslan olha assim para ele, né? E fala assim, o que está acontecendo? Ele fala assim, olha, é porque o rabo do rato
é a honra do rato. É claro que também dá equilíbrio, mas principalmente a honra. E diante do Senhor, sem meu rabo, eu estou me sentindo desonrado. Aí Aslan vira para ele e fala: acho que você está muito preocupado com a sua honra. E não demonstra nenhuma preocupação em lhe dar um rabo novo. Até que os outros ratinhos que estão com ele falam assim: Hip Chip, nós também vamos cortar o nosso rato, para você não se sentir deslocado entre nós. E Aslan fala: não pela sua dignidade, mas por amor ao seu povo, eu lhe darei um novo rabo. É isso, gente. Você não está aqui pela sua dignidade. Você não está aqui pelo seu valor próprio. Você não está aqui pela sua autoestima. Você está aqui pelo chamado de Cristo. Cristo nos faz pescadores de homens, não por causa da nossa dignidade, mas para o bem do seu povo, para o crescimento do seu povo. Então, o seu dinheiro, o seu tempo, a sua capacidade de falar, as suas energias, a sua capacidade intelectual, a sua força, a sua juventude ou a sua velhice são dados não para te auto-exaltar ou para te dar dignidade, mas para que você sirva o povo de Deus, para que você imite o seu Senhor, como esses 4 fizeram. O chamado é para hoje. O tempo chegou, a hora chegou. Você é chamado a ser chamado hoje para ser como Jesus, para pensar como Ele, para agir como Ele, para falar como Ele. E a promessa que Ele nos dá é: a boa obra que eu comecei, eu vou terminar. Eu tenho 2 reflexões para deixar para vocês. Para aqueles que não têm Cristo reinando em seus corações, definindo a sua agenda. Para aqueles que não se arrependeram, que não creem no Evangelho. O que eu quero dizer para vocês é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Só em Cristo há salvação. Não é possível estar no reino sem ter um relacionamento com o reino. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Para vocês que já se arrependeram e creem no Evangelho, também quero dizer: se arrependam. Se arrependam de não serem como discípulos de Cristo. Se arrependam de não fazerem discípulos de Cristo. Se arrependam de não imitarem a Cristo, de não fazerem imitadores de Cristo. Arrependam-se e creiam no Evangelho, porque o Evangelho diz isso para a gente. Para de se preocupar com a sua dignidade. Para de se preocupar com a sua honra. Para de se preocupar com você mesmo, com a sua glória, com o seu reino. E eu quero te chamar a se preocupar com o reino de Deus, com a glória de Deus, com a dignidade do reino. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.